uma luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau. Conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Minha gente, coisa boa, era música antiga. Agora vocês sabem por que eu resolvi ser historiadora. Porque tudo era história, minha gente. Era música, desenho animado, tudo era história. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E a gente vai falar, essa música aqui é a introdução. Eu queria começar diferente. Geralmente eu coloco ela quando eu estou na aula presencial, para fazer aí uma inquietação, uma tempestade de ideias, para a gente saber sobre o que a gente vai falar. Olha, já está aí inicialmente Grécia Antiga o assunto, mas essa música ela conta um pouco da história da Grécia Antiga. Tá vendo como era bonitinha as músicas? No dia que não era não, certo? Quando a gente vai falar da Grécia, pessoal, a gente precisa... tem algumas coisas que a gente precisa falar. Por exemplo, localização, povoamento, a periodização, porque a gente tem 4.000 anos de história. Então, existem muitas peculiaridades. A gente vai falar sobre a questão da política, sobretudo, que foi algo muito importante, que tem eco até hoje, nos dias atuais, em nossas vidas. Então, assim, a primeira parte que a gente estuda é justamente povoamento e localização. E olha como é tranquilo. Por que eu estou dizendo que é tranquilo? Porque a localização, o território grego da antiguidade, ele não vai ser alterado, é sempre aquele, é sempre o mesmo. Se você colocar em qualquer página do Google, você vai ver que é sempre o mesmo território. E os povos que foram os primeiros a ocuparem esse território também não vai mudar, tá certo? Então aqui, ó, no próximo slidezinho, a gente tem uma imagem aqui para vocês. Essa imagem ela é muito legal, ela é bem interessante para a gente poder visualizar onde é que estava esse território e também como ele era. Por quê? Porque as características dele vai interferir também no final, na sua história, culturalmente falando, alguns hábitos também e até na questão da política. Mas vamos lá, certo? Primeiro, esse mapa aqui ele vai mostrar as 3 partes da Grécia Antiga. A Grécia era dividida em 3 territórios, que ele é bem simples. Por quê? Porque eu já disse para vocês, historiador ele não tem criatividade. O nome é o que é. Primeira parte, Grécia continental. A Grécia continental é essa que está ligada ao continente europeu. E aí eu já dou uma dica de localização para quem está vendo aqui também. Para quem lembra do Mar Egeu, do Mar Jônico, e também de Creta, a ilha de Creta e o mar Mediterrâneo aqui embaixo. Ó. Ainda que você não lembre dos outros 2 mares, mas você vai lembrar do mar Mediterrâneo e da ilha de Creta, você já vai lembrando aí, vindo à sua mente mais ou menos onde é que está localizado isso aí, esse território. Então vamos lá. A primeira parte desse território é a Grécia continental, que está ligada ao continente europeu através da Península Balcânica, certo? Então, sem problema nenhum. Esse território ele é extremamente pedregoso, montanhoso e pouco fértil. E aí eu já estou adiantando alguns slides aí, tá bom? Porque eu só vou passar por eles. Eu quero mostrar mesmo aqui para vocês, porque aí vocês ficam com a imagem na cabeça. Então a gente tem a Grécia continental, que está ligado pela Península Balcânica. Esse território ele é pouco fértil, montanhoso e pedregoso, certo? E aí essa característica ela é extremamente importante da Grécia continental na hora de formar as cidades-estados gregas. Como assim? Olha, como
como é um território muito montanhoso, então o que é que vai ocorrer aqui? O isolamento interno de povos, entre os povos desse território, formando assim aquilo que a gente vai chamar de cidades-estados gregas, que vão ser independentes. E a gente pode perguntar só por que elas eram cidades-estados independentes. Tá? A resposta aí, por conta do seu território que era montanhoso e de difícil acesso entre um povo e outro, certo? Aí a gente tem aqui a Grécia peninsular. A Grécia peninsular são todas essas ilhas aqui, ó. Todas elas, certo? Todas essas ilhas que a gente está vendo aqui é a Grécia peninsular. A maior ilha é a ilha de Creta. Essa é a maior ilha do território grego. Do território grego peninsular, certo? Nós vamos ver o que é Grécia peninsular. Procure no Google. Tarefinha de casa aí. Dê uma procurada no Google para você ver o que é uma península. Essa parte do território grego antigo, ele também tem uma característica, que são baías naturais, que são portos excelentes. Olha, vê só, vamos pensar aqui. Eu tenho um território que ele é altamente pedregoso e eu tenho portos naturais nessas ilhas. Esse território que é montanhoso, pedregoso, ele vai dificultar a agricultura e vai ocasionar o isolamento interno. Mas essa parte aqui da Grécia Antiga, que é a Grécia insular, vai favorecer a navegação entre si e o comércio. Os gregos eles vão ser exímios navegadores, só que eles não navegavam em alto mar, tal. Eles navegavam entre as suas próprias ilhas e eram perto uma das outras. Então, mas ainda assim foi extremamente importante para o desenvolvimento econômico deles. Como eles não tinham um terreno muito fértil, o que eles vão fazer? Vão se lançar ao mar e aí eles vão acabar desenvolvendo não só a navegação, mas também o comércio. Essa é a segunda parte. A terceira parte é a Grécia asiática, que está aqui ó, na Turquia, uma extensa faixa territorial, uma estreita faixa territorial aqui ó, na Ásia Menor. Bom, essas são as três partes do território grego da antiguidade, tá certo? Aqui eu vou mostrar uma localização no mapa mundi, mas o mapa, como ele está inteiro, aí ficou um pouquinho pequeno, mas dá pra gente ver e pensar sobre. Olha aqui, ó. É esse território aqui, ó, certo? Fica sudeste da Europa, ao norte da África, e a leste você tem a Ásia, o continente asiático, certo? Nesse azulzinho que vocês estão vendo aqui, está o mar Mediterrâneo, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui é localização e povoamento, que eu expliquei para vocês sobre a Grécia continental, a Grécia insular e a Grécia asiática, tá bom? Também nessa parte aqui está falando sobre o continente, que ele é montanhoso, pedregoso. Vocês podem pausar e, se vocês quiserem anotar essas informações, pode fazer, tá certo? Mas foi o que eu já falei para vocês. Aqui está falando um pouco sobre o isolamento social interno por conta das montanhas, que eu também já expliquei para vocês. E aqui a gente está falando sobre desculpa. A gente vai falar sobre a periodização, um pouquinho da periodização da Grécia Antiga, certo? A história da Grécia ela é bem antiga mesmo. Ela começa 2000 anos antes de Cristo
e vai até hoje, 2000 anos depois de Cristo, certo? Data atual. A gente tem em torno aí de 4000 anos de história. Então é muita coisa mesmo, tá bom? Os primeiros povos a chegarem foram os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Os dórios eles vão alterar completamente a configuração da Grécia, porque eles eram povos guerreiros. Então você tem uma certa tranquilidade na Grécia, nesse território. Quando eles chegam, eles começam a guerrear. E você tem uma alteração. Você tem uma alteração aqui nos hábitos. As pessoas começam a fugir dos centros urbanos com a chegada dos dórios. E você também tem da própria produção. Antes dos dórios, você tinha uma situação muito voltada para a criação, você tinha desenvolvimento da cerâmica, das artes, porque não existia essa preocupação com a guerra. Quando os dórios chegam, é alterado esses valores, certo? Vamos lá, então. A gente tem a civilização cretense. Super fácil também. Lembra daquela ilha, a maior ilha, que é a ilha de Creta? A gente tem aqui, ó, por volta de 2000 a.C., havia na ilha de Creta aldeias de camponeses, cada qual com seu chefe, que deviam obediência e pagavam impostos ao rei, cuja residência era o palácio. Em Creta existiam alguns gigantescos palácios, sendo que os mais ricos e conhecidos eram de Knossos. E aí, o palácio de Knossos, ele é extremamente conhecido, mas a gente tem aí uma figura extremamente importante, que é Minos. Minos, ele queria ser o rei de Creta, mas ele estava brigando entre seus irmãos. Então ele invocou Poseidon para que ele pudesse ser o rei de Creta. E Poseidon diz, ok, tá certo, eu vou deixar você ser o rei de Creta. Eu vou enviar você um touro branco que vai sair do mar. Esse touro você vai sacrificá-lo a mim. E aí, quando Minos vê esse touro, ele acaba achando o touro belíssimo, lindíssimo. Então ele pega esse touro, guarda e sacrifica um outro, pensando que Poseidon não ia perceber. Só que quando Poseidon vê isso, aí Poseidon vai amaldiçoá-lo. Não é bem amaldiçoado, mas vai jogar uma praga nele, vai fazer com que a esposa dele, que é Pasífae, ela se apaixone pelo touro, tenha um filho. Todo mundo aqui já ouviu falar da lenda do Minotauro, que tem a cabeça de touro e o corpo de ser humano. Quando Minos vê isso, ele fica horrorizado com aquela figura e faz um labirinto e joga esse ser, que é o Minotauro, nesse labirinto. E ele acaba também jogando todos os seus inimigos de guerra lá para que o Minotauro fosse e devorasse esses inimigos, certo? Essa lenda, esse mito, ele é extremamente importante para explicar a dominação dos cretenses sobre os outros povos dentro do território grego. E a morte vai se dar através de Teseu, a morte do Minotauro vai se dar através de Teseu. Essa morte também é simbólica, porque vai mostrar a libertação de todos os povos, dos cretenses. E quem vai fazer isso são os aqueus. Só que essa é a mitologia, né? Vamos para a realidade. A realidade mostra que os aqueus, eles se tornaram amigos dos cretenses, assimilaram o conhecimento deles de navegação. E quando eles assimilaram esse conhecimento de navegação, eles foram lá e dominaram os cretenses. E esse domínio dos aqueus para com os cretenses é representado através da morte do Minotauro, certo? Deu para entender aí? Tudo tranquilo? Valeu, pessoal.
Olha, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a periodização grega, tá bom? Beijão, até mais. Tchau, tchau.